Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Então, eu estou na Igreja no Cinema aqui desde 2016, aqui CHF, mas servindo na Igreja no Cinema. Eu lembro dos primeiros dias na Igreja no Cinema, muito querendo mudar por dentro muitas coisas, querendo aprender novas coisas e tal. E eu decidi ir para a Igreja no Cinema em 2016, mas decidi servir na Igreja no Cinema a partir de 2018, de fato, que eu precisava. O período que eu cheguei na Igreja no Cinema foi um período onde eu trabalhava muito na igreja, né? Eu me converti, fui para Quadrangular, lá eu fui músico por bom tempo. E tudo quanto era coisa que tinha dentro da igreja eu fazia. Então, quando eu decidi ir para a Igreja no Cinema, eu decidi ir para desintoxicar um pouco de tudo aquilo que eu fazia. Porque eu queria entender por que eu fazia tudo o que eu fazia. Por que eu servia, por que eu estava. Então, quando eu fui para a Igreja no Cinema, eu fiquei 2 anos só de banco, só assistindo o culto. Eu ia no culto domingo de manhã, sentava, entendia mais sobre mim e executava, tudo aquilo que eu havia aprendido, porque eu entendi que o Evangelho precisava ser prático. Eu precisava viver o Evangelho na prática. Não só de ouvir falar, não só porque me falavam, não só aquilo que pregavam, mas ouvir de fato e viver de fato o Evangelho. Então, em 2018, eu decidi servir. O primeiro backstage que eu servi na Igreja no Cinema foi a programação. Então, eu já fui um diretor de programação. Nós fazíamos a programação não no aplicativo, nós fazíamos numa planilhinha de Excel. Então, nós fazíamos reuniões mensais naquela época e já programava a sessão por ano inteiro e fazia ligação para todas as pessoas que iam compor a sessão. Então, esse é um pouco da minha história na Igreja no Cinema. Mas o tema da mensagem de hoje que eu vim trazer para vocês é que quando servimos cheios do Espírito Santo, Deus nos leva além. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 6. Não sei se vão abrir lá para mim, mas vamos lá. Quero contar uma historinha para vocês, que está lá na Bíblia. Será que a gente consegue ler assim, um de cada vez? Cada um versículo? Acho que fica legal. Será que precisa? Legal o microfone, acho que para a gente entender o que o texto está falando ali. Então a gente vai ler os capítulo 6 do 1 até o 7. Então são 7 pessoas só. Então se puderem me ajudar. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Amém. Então, esse texto, no livro de Atos, para mim, ele sempre foi muito interessante. Eu sempre gostei de ler o livro de Atos. Sempre que dá, eu leio todo o texto novamente. Então, assim, só para contextualizar para vocês ali, a igreja primitiva, ela estava em crescimento. A igreja primitiva, ela estava crescendo muito ali na região de Jerusalém.
Então, surgiram algumas murmurações ali no meio, como vocês puderem ouvir. Então, os helenistas, aqueles caras que eles eram grego, eles eram judeus, mas falavam grego, e os que eram judeus mesmo, eles começaram a murmurar entre si ali, entre o povo, falando que estava faltando assistência na igreja. Eles não estavam distribuindo como deveria os mantimentos ali. Então os apóstolos identificaram a murmuração, eles entenderam o problema e eles decidiram resolver o problema. Como que eles resolveram? Falaram, cara, vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa fama, de boa reputação, e vamos colocar eles para o serviço. E assim o fizeram. Escolheram, dentre esses homens, 7 deles. O que me chama a atenção nesse texto? Que todo crescimento, ele gera desafios. Nós, como Igreja no Cinema, todos os dias nós estamos frente a desafios do serviço nos campos. Então, muitas vezes nós somos chamados a vários tipos de serviço. Todos eles de todas as maneiras. Só que uma coisa que é interessante é que, independente do serviço pelo qual nós somos chamados, a gente precisa ter o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para a execução do serviço. Seja ele do mais simples ao mais complexo. A gente não pode ter a incerteza ou a certeza de achar que estamos fazendo, o que estamos fazendo seja algo banal, ou singelo, ou simples demais, ou sem nexo. Porque todo serviço estipulado por Deus para o crescimento de outras pessoas, ele é extremamente importante. Seja ele do mais simples ao mais complexo possível. E o interessante é que Filipe ele foi escolhido não por pelo cargo que ele ocupava naquela situação, não porque ele foi o primeiro a ser chamado, ou porque ele já estava na igreja, mas de fato por aquilo que ele carregava dentro dele, por aquilo que ele era, por quem ele era. Então ele era um cara de boa fama, ele era um cara cheio do Espírito Santo, e ele tinha todas as características de um filho amado de Deus, de uma pessoa íntegra de Deus. Então, a boa reputação e ser cheio do Espírito Santo e sabedoria era um critério fundamental para a escolha do serviço. Então, mesmo num serviço simples, o critério sempre vai ser espiritual. O critério ele sempre vai ser espiritual. Deus ele olha para quem nós somos e não pelo serviço que nós executamos, embora o serviço que executamos ele seja importante para o outro. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Vou falar mais para frente sobre isso. Felipe, em todo o tempo da trajetória dele, eu vou falar mais sobre Felipe, porque Estevão, ele foi fundamental nesse contexto também, mas a história de Felipe ela tem um desfecho que me agrada muito, então vou falar muito sobre Felipe. Então, Felipe ele se manteve sensível ao Espírito Santo o tempo todo, antes de ser chamado para o serviço, durante o serviço e até os últimos dias, até os seus últimos dias. Em Atos capítulo 8, é interessante que o texto ele continua. Então, a gente tem Felipe sendo chamado, pelos apóstolos ao serviço, e Felipe, ele faz o que tinha que ser feito, e mais para frente, no capítulo 8, Felipe ele é chamado pelo Espírito Santo. Então, Felipe é chamado pelo Espírito Santo. Eu acho que eu não vou ler, mas eu vou contar a historinha para vocês, que eu acho que fica mais legal, acho que vai ficar mais dinâmico contar a historinha. Felipe, no capítulo 8, ele é chamado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala para ele que ele precisava ir para o sul da cidade onde ele estava. E lá no sul, ele tinha algo para fazer. No caminho, Felipe, ele encontra um eunuco numa carroça. Tem um carinha passando com uma carroça. E Felipe entende, através do Espírito Santo, que aquele cara estava lendo algo. E que aquele cara ele precisa de uma conclusão daquilo que ele estava fazendo, estava lendo. Então, Felipe,
com toda a praticidade, com toda a sensibilidade do Espírito Santo, ele ministra aquele cara. Ele chega e pergunta para o cara: o que você está lendo? E o cara: eu estou lendo isso aqui, é o livro de Isaías, o escrito de Isaías e tal. E ele pergunta para o cara: você entende o que você lê? Você tem um entendimento de tudo que isso aí está falando? Tudo que isso está querendo dizer para você? E o cara fala: você pode me explicar? E Felipe vai e começa a explicar para ele. Felipe fala de Jesus, Felipe fala que era necessário ele nascer de novo, ser batizado. E o eunuco entende aquilo ali. E eles veem um rio, um lago, uma poça. Ele fala: eu posso ser batizado ali? E Felipe prontamente fala: sim, você pode ser batizado, não tem problema nenhum. E Felipe vai e batiza aquele cara. E Felipe automaticamente é transladado. O Espírito Santo pega Felipe e teleporta ele para o lugar onde ele deveria estar. Na outra cidade, ao sul, creio eu que de Jerusalém, não lembro. E nesse contexto, eu quero discorrer com vocês alguns pontos muito importantes. A sensibilidade de Felipe no serviço. Quando nós estamos executando alguns serviços no nosso dia a dia, seja na Igreja no Cinema, seja aqui na CHF, seja no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente precisa entender que tudo que fazemos, não fazemos para um fim próprio, mas fazemos sempre para terminar em alguém, ou sempre para terminar em algo. Então, a sensibilidade, através do Espírito Santo no nosso serviço, vai fazer com que nós não simplesmente executamos aquilo que precisa ser executado, mas nós temos uma noção ampla e clara de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Felipe, ele teve essa percepção. Ele, lá no serviço dele, pondo as mesas, assim como os apóstolos já tinham chamado ele, lá servindo as mesas, Felipe entendeu, através do Espírito Santo, que ele precisava ir para o sul da cidade. Perceba que ele não se fechou naquilo que ele estava fazendo, ele não se fechou no serviço que ele estava executando, ele não se fechou na ordem simplesmente dada, com todo respeito, pelos seus líderes. Ele ouviu algo além, com certeza ele deve ter comunicado: eu preciso ir para uma tarefa, eu preciso executar uma tarefa lá no sul da cidade, e eu preciso deixar as mesas agora. E foi. E só que ele também não se fechou na última tarefa que ele tinha para fazer, porque no caminho ele ouviu de novo o Espírito Santo e percebeu que existia uma necessidade perto dele. Perceba que a nossa sensibilidade com o Espírito Santo, com o que está acontecendo ao nosso derredor, quando nós não nos fechamos simplesmente na tarefa, quando nós não simplesmente nos fechamos naquilo que precisa ser executado, olhamos o nosso próximo, tudo o que está acontecendo ao nosso derredor, nós entendemos e sentimos, discernimos a necessidade de um outro alguém. Então, às vezes, no nosso cotidiano, no nosso serviço, no nosso trabalho, as pessoas elas têm diversas sensações. Existem aqueles que estão eufóricos para que aquilo aconteça, existem pessoas que tiveram problemas e estão ali, existem pessoas que nem queriam de fato estar ali. Só que às vezes nós, olhando simplesmente na tarefa, sem a percepção do Espírito Santo, a gente atropela tudo, a gente só faz o que deveria ser feito, só que às vezes só fazer o que deveria ser feito não é o suficiente, porque existe um ecossistema ao seu redor e tudo precisa ser assistido, e você é a peça fundamental que carrega o Espírito Santo, que pode te trazer a solução para o teu próximo. Fruto e resultado. Deus usou Felipe para alcançar o eunuco, o etíope. O eunuco, ele era autossuficiente, ele era um talvez um braço direito de uma rainha. Ele já era autossuficiente, ele já detinha todo o conhecimento. E a conversão desse eunuco trouxe para os outros, talvez,
depois daquilo ali, vários outros pessoas que conheceram a Cristo através daquilo. Então, tipo assim, a gente nunca vai... Quando eu disse lá que as pessoas que servem através do Espírito Santo vai muito além, é sobre isso que eu estou falando. É que a gente não consegue, de fato, mensurar o resultado da transformação na vida de uma pessoa. Porque atrás de você, né, a gente ouve bastante isso, atrás de você tem muitas pessoas. Então, se você não causar a transformação necessária na pessoa que está do teu lado, ou aquela pessoa que precisa de uma palavra, ou aquela pessoa que precisa de algo além do serviço, você talvez pode travar uma transformação mútua. Transformação de uma geração, transformação de algo que você não é capaz de mensurar. Tem uma história bem legal que eu gosto de citar sobre generosidade, sobre aquilo que você não é capaz de mensurar. Tem uma série chamada... Falar em inglês é complexo. Humans. Uma série chamada Humans. Humans, é isso? E conta a história de várias pessoas que humanamente transformaram outras pessoas. E tem uma história bem legal, que é a história de uma senhora. Ela está bem velha mesmo, contando a história. Ela está bem velha, só que ela conta que a mãe dela, no Holocausto, ela estava presa, né, num campo de concentração. E a mãe dela, ela estava dentro da barriga da mãe dela. A mãe dela estava grávida, a mãe dela estava no campo de concentração. E junto com ela existia uma outra senhora que eles, de alimento, eles detinham simplesmente uma barra de chocolate. E essa outra pessoa deu essa barra de chocolate para a mãe dela aguentar mais um pouquinho de energia, somente com aquela barra de chocolate. E essa senhora que conta a história, ela era a criança que estava no ventre. E essa mulher cresceu e se tornou essa idosa. Só que a história dessa mulher, no decorrer do tempo, ela conseguiu passar por aquilo, pelo campo de concentração dentro da barriga, graças à energia que ela recebeu através daquela única barrinha de chocolate que tinha. E ela depois se tornou uma psicóloga e ela conseguiu tratar da mente das pessoas que sofreram no Holocausto. Então ela transformou muita gente através da psicologia, através da assistência psicológica ali e tal. Só que entende que ela não, quando ela deu aquela barrinha de chocolate, ela não conseguiu mensurar aonde que aquela generosidade dela ia chegar, aonde que aquela atitude de generosidade, aquele discernimento de ajuda pôde alcançar. Então, Felipe, quando ele pregou para o eunuco, ele não mensurava o que haveria de acontecer. O evangelho provavelmente chegou no continente africano justamente por causa dessa pregação aqui. Porque o eunuco, ele era daquela região. Então, assim como a psicóloga pôde assistir várias pessoas depois do Holocausto, e aquela senhora que deu a barrinha não mensurava, assim foi com Felipe. Daí você me pergunta, mas por que servir em espírito é importante? Né? O serviço cheio do Espírito Santo, ele não é uma exigência espiritual, ele não tem uma exigência bíblica, mas é uma necessidade prática para que o teu serviço tenha sentido. E o meu objetivo aqui é alinhar o sentido do teu serviço. É que você identifique a necessidade, não somente a necessidade do serviço, mas que você identifique o porquê você faz o que você faz, o porquê você serve no que você serve, porquê você executa o que você executa. Eu vou te mostrar alguns pontos, então acho que no mínimo 5. Por que o serviço, você me faz a pergunta, por que eu devo servir cheio do Espírito Santo? Porque o serviço é para Deus e não para os homens. No livro de Colossenses 3, diz que tudo quanto nós fazemos, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa. O servir cheio do Espírito Santo é entender que não estamos agradando somente as pessoas, mas honrando propriamente Deus. Quando acordamos de manhã, o backstage que eu
porque eu sirvo na igreja no cinema, eu sou do audiovisual. Então, domingos de manhã, geralmente a gente é os primeiros a chegar. Então, se no decorrer dos anos, né? Eu estou aí desde 2018, mas se no decorrer dos anos eu não entendesse que tudo que eu faço para Deus, para que as pessoas encontrem o sentido pelo qual viver. Se eu não entendo que todo domingo o objetivo é que as pessoas encontrem o sentido pelo qual elas precisam e possam e querem viver, se eu não entender que é por isso que eu estou lá, eu vou cansar rápido, eu vou desistir rápido. Para mim vai ser extremamente cansativo acordar às 6 horas da manhã para estar lá às 7h30, mobilizar às vezes toda a minha família, toda a galera e vamos. Às vezes a gente sai um empurrando o outro porque uns demoram a acordar, os outros não querem ir. Só que entenda que se você entende o porquê do serviço, isso não é um fardo, isso não é um peso. Se você entende que, cara, domingo passado eu acredito que no Ventura foram no Jardim das Américas foram 2 ou 4 pessoas que levantaram a mão, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador. Se isso não te motiva, o que vai te motivar? Se isso não é a razão pelo qual você faz tudo o que você faz, qual vai ser a razão? O segundo ponto é porque o Espírito Santo nos dá a intenção e a motivação correta. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar. Sem a intenção e a motivação correta, você vai parar no caminho. Você vai desistir no caminho. Você vai se cansar, vai se tornar pesado. Não vai fazer sentido. Você vai se sentir roubado. Você vai se sentir, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? Só que para que você não entre nesse lugar, esse lugar não é saudável, você precisa alinhar a tua intenção e a tua motivação. Sem a intenção e a motivação alinhada, o teu serviço vira rotina, vira peso, vira vaidade. O Espírito Santo gera em nós amor, compaixão e alegria no serviço, baseado em Gálatas 5:22. O que é intenção? Intenção é o teu propósito interno, que o propósito interno seja a razão pelo o que você faz algo. Sem um propósito eterno, a razão pelo qual você faz algo não faz sentido. Ele está ligado ao porquê. O porquê você faz o que faz, porque você age do jeito que você age. Um exemplo, a intenção de dar uma oferta. A intenção de você dar uma oferta pode ser honrar a Deus, ou simplesmente se exibir, ou simplesmente querer algo em troca. Se a tua motivação, se a tua intenção ela não estiver correta, cara, eu quero honrar a Deus, eu acredito nesse ministério, eu quero que a palavra chegue em outros lugares, em mais pessoas, eu quero que mais pessoas reconheçam Jesus, que mais pessoas encontrem a razão pela qual viver. Aí, de fato, eu encontrei a intenção correta na oferta. A intenção tem a ver com a direção do seu coração. E motivação. Motivação é a força que te move. O que te move? Qual é o teu combustível? O que te impulsiona a agir? Está ligado àquilo que te leva a fazer o que você precisa fazer. Qual é a sua energia? A motivação, para ofertar, ela tem que gerar dentro de você gratidão. Ela tem que te dar mais amor, ela tem que produzir dentro de você mais fé. Fé e a certeza de que mais pessoas virão. Você não vai ter medo, não vai ser por obrigação. Embora a motivação e a intenção elas são bem semelhantes. As duas têm a ver com o teu coração, que estado está o teu coração.
Aonde está o teu coração? Sobre intenção e motivação, é interessante a história de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele matava os crentes, ele perseguia o povo de Deus. Então, ele tinha uma boa motivação. Qual que era a motivação de Paulo? Eu sou um cidadão romano, eu sou grego, eu amo a Deus e tem uns baderneiros aí falando algo que não tem nada a ver com aquilo que a gente crê. Então, vamos perseguir eles. Eu faço tudo isso em nome de Deus. Eu faço isso porque Deus não se comporta dessa forma. Existe uma lei, existe um modo operandi aqui e não é desse jeito que funciona. Então, vamos perseguir esses caras. Vamos acabar com isso. Então, ele tinha uma motivação. E a intenção dele era, cara, vamos fazer aquilo que Deus pede, o que a Torá pede, o que a lei pede. Só que Jesus encontra Paulo no caminho e fala, Saulo, por que me persegues? Entende que Jesus, ele alinha a intenção e a motivação de Saulo, transforma ele em Paulo, e ele cai do cavalo? Cai do cavalo ou não? Não? Só que você alinhar a tua intenção junto com a sua motivação, para você alinhar a tua intenção e a tua motivação, você só vai conseguir através do Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo, ele te traz amor, ele te traz compaixão, ele te traz alegria, ele te traz domínio próprio, longanimidade, perseverança, fé, amor. Não tem como você alinhar as tuas intenções, as tuas motivações baseado naquilo que você acha. Porque uma palavra de alguém pode entrar atravessado para você. Se você não tem a intenção do Espírito Santo, a motivação do Espírito Santo. Talvez no calor do serviço, no calor da atividade, na interação com todo mundo, alguém pode falar algo ríspido. E se você não saber por que você está ali, o que você faz, por que você faz, cara, isso pode trazer um grande problema para você, pode trazer uma grande frustração. Então, intenção é o porquê, motivação é o que te move. Você sabe os porquês? Você sabe o que te move? Quando ambos estão aliados, quando ambos estão alinhados junto ao Espírito Santo, o serviço não é só feito, mas é feito com o coração certo e a força certa. Porque o serviço precisa poder, ele precisa de poder. O serviço, ele precisa de poder e não só esforço humano. O teu serviço, ele precisa de poder e não só o teu esforço humano. Atos capítulo 1 diz, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Toda vez que você executa um serviço, toda vez que você está na prática, na execução de algo, você está testemunhando sobre alguém. Você está testemunhando sobre algo. Não é sobre você, não é sobre a igreja no cinema. É sobre Jesus. É sobre o Espírito de poder que está sobre você. Você é testemunha. Você é testemunha desse Espírito. Esse Espírito, ele te ungiu para isso. Já foi o tempo de você considerar aquilo que você faz algo simples. Já foi o tempo de considerar um serviço na igreja, um varrer, tirar um pano, passar uma vassoura, ligar uma luz, desligar um disjuntor, algo simples. Cara, você está fazendo aquilo ali porque você foi ungido para testemunhar. Você é testemunha. Você está para testemunhar acerca de Cristo, aquilo que Cristo é capaz de fazer nas pessoas, embora você não seja o cara que vai perguntar para as pessoas quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem quer nascer de novo, embora você não seja essa pessoa, você é quem preparou todo o ambiente. Aquele momento ali só é possível
porque aconteceu um monte de coisa antes. Se não fosse assim, não aconteceria. Se não fosse lá o cara ligar o disjuntor, não teria som. Se não fosse o cara do som tocar guitarra, se não fosse o cara da bateria tocar bateria, se não fosse o cara do teclado, se não fosse o cara que esticou o cabo, se não fosse o cara que colocou o baldinho, se não fosse o cara... Nada do que foi feito seria feito. Então, o teu serviço não é simplesmente um serviço. A tua ação não é simplesmente uma ação. O que você faz não é meramente simples. Você é testemunha de algo e de alguém. Você está lá para revelar. E no meio desse teu serviço, você pode discernir. Olha, fulano, estou colocando o baldinho aqui, ó, do ladinho da cadeira, mas eu percebi que aquela pessoa ela precisa de uma palavra. Aí acontece o que aconteceu com o eunuco. Você sabe por que você está aqui hoje? Que Jesus tem algo extraordinário para a tua vida. Que Jesus quer transformar a tua história. Então você, atento, ouvindo o Espírito Santo, discernindo o porquê que você faz o que você faz, só assim é capaz de você fazer o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer não é simplesmente pôr o balde. O que você tem que fazer é gerar vida nas outras pessoas. O Espírito... Deixa eu voltar um aqui que eu acho que eu... O Espírito Santo dá sabedoria na prática. É isso que eu falei, né? Eu acho que o negócio foi descendo sozinho ali, eu fui falando. Mas era isso que eu... Era sobre isso que eu queria falar. Na prática do teu serviço, o Espírito Santo te dá sabedoria. Na execução do teu serviço, o Espírito Santo te dá sabedoria. Esse era o ponto 4. O Espírito Santo ele gera frutos no seu serviço. Sem o Espírito Santo, o trabalho pode até parecer eficiente. O teu trabalho pode até parecer eficiente. Nossa, funcionou bem a sessão, mas sem o Espírito Santo não existe transformação. As pessoas elas não são transformadas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa estar conectado, antenado. Você precisa estar disponível a ouvir e transmitir aquilo que precisa ser transmitido. Não é só o speaker, não é só o cara que vai pregar, é você. Você é responsável. Com ele, o serviço não é apenas feito, mas ele frutifica em vidas e glorifica a Deus. Um grande exemplo é o que a gente está falando sobre Estevão e Felipe. Eles se tornaram grandes evangelistas no decorrer da história. Não existem relatos, né? Estevão ele se tornou evangelista e ele virou o primeiro mártir. Felipe ele foi para o sul e lá Paulo, acho que no capítulo 20, mais ou menos de Atos, Paulo passa algumas noites na casa de Felipe e até fala das 4 filhas profetisas de Felipe. Então, provavelmente Felipe ele se tornou pastor naquela região por muitos anos. E graças por ele ter ouvido ao Espírito Santo, ter discernido o tempo. Servir cheio do Espírito Santo é deixar que Deus use as nossas mãos, mas com o coração cheio dele. Não é apenas executar as tarefas que precisamos executar todos os dias, mas ministrar vidas, ministrar a graça através de tudo aquilo que nós fazemos. Porque tudo aquilo que nós fazemos vai terminar em um outro alguém. Amém? Conclusão. Aplicação prática. Se liguem. Você pode começar servindo simplesmente naquilo que você tem que fazer. Eles começaram servindo, Felipe e Estevão, eles começaram servindo naquilo que eles foram chamados. Talvez você se disponibilizou, eu lembro que lá no início eu me disponibilizei, eu coloquei lá no formulário, eu quero servir na programação. Talvez você se disponibilizou, talvez alguém simplesmente chamou, cara, a gente está com um gap aqui, em tal área, você não quer fazer parte? Você não quer servir junto conosco? Talvez deve ter acontecido essas duas situações.
Ou você veio por um convite, ou você veio por disponibilidade. Mas isso não desconfigura aquilo que você pode alcançar, os lugares aonde você pode ir. Então eles iniciaram pondo mesas, eles iniciaram distribuindo cestas básicas, distribuindo ofertas. Mas eles foram capazes e cheios de espírito, a fim de saber para onde eles haveriam de ir ou de estar. Deus, ele nunca vai olhar para títulos. Essa nunca foi a intenção de Deus. Mas ele sempre vai olhar a intenção e a motivação do teu coração. Isso não escapa. Então a intenção e a motivação do teu coração, ela tem que estar alinhada. Lembra o salmista? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e endireita as minhas veredas. Me coloca num caminho reto. Essa oração, ela tem que ser constante na nossa vida. Toda vez que nós nos disponibilizamos a sair todos os dias para fazer o que nós fazemos, seja, eu falei bastante da igreja no cinema, no nosso contexto, mas isso pode ser no seu trabalho, nas tarefas do seu dia a dia, no seu cotidiano. Por que você faz o que você faz? Existem pessoas ainda que precisam ouvir, precisam entender. Ore para ter boa reputação. Ore para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha sabedoria. Tiago fala, aquele que precisa de sabedoria, peça, que você receberá deliberadamente, ainda mais a sabedoria com uma boa intenção e uma boa motivação. Eles falam que vocês não recebem porque vocês não sabem pedir, pedem errado. Mas com uma boa intenção e uma boa motivação é impossível Deus não responder. É impossível Deus não atender o seu pedido. Esteja sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Mesmo em caminhos de desertos tortuosos. Amém? Obrigado pela oportunidade. Eu quero terminar ainda orando. Queria que você, aí no seu lugarzinho mesmo, colocasse a mão sobre a sua cabeça. E você pode... Eu declaro, Deus, que nós viemos entender que nós somos pessoas que confiam no Senhor. Nós somos pessoas que entendem o seu propósito, que nós queremos de fato, Senhor Deus, ter as intenções e as motivações alinhadas. Por isso, Espírito Santo, pedimos que o Senhor coloca no nosso coração, papai, o desejo, a intenção, a motivação correta. Nós venhamos, Senhor Deus, Pai, sempre olhar para dentro de nós e conferir a nossa reputação. Conferir, Senhor Deus, Pai, se estamos ouvindo o que precisamos ouvir, se estamos discernindo o que precisamos discernir, se estamos indo para onde precisamos ir. Assim como Felipe, Estevão e vários outros, Pai. Que nós, no meio de nossas tarefas, no meio dos nossos afazeres, no meio de tudo aquilo que precisamos fazer, que nós venhamos, Senhor Deus, estar sensíveis ao Teu Espírito. Aqueles, Senhor Deus, Pai, que não se sentem, Senhor Deus, Pai, batizados pelo Teu Espírito. Aqueles que entendem que não estão sensíveis ao Teu Espírito. Que neste momento, Pai, o Senhor os batize. O Senhor Deus dê a eles sensibilidade. Assim, Senhor Deus, Pai, como o Felipe falou há uns dias atrás, o Senhor Deus pode trocar as lentes. Assim como o Cal pregou, Senhor Deus, Pai, semana passada, que o Senhor Deus possa... que nós possamos, Senhor Deus, lançar fora todos os planos, mas que os nossos planos sejam ouvir o Teu Espírito Santo, caminhar para a carreira que nos foi proposta, caminhar para aquilo, Senhor Deus, Pai, que é para nós. Ter, Senhor Jesus, a motivação e a intenção correta. Não, Senhor Deus, com sentimentos de inveja, com sentimentos de avareza, com sentimentos de arrogância, com sentimentos, Senhor Deus, de desprezo, mas sim com sentimentos de amor, fé e esperança, certeza naquilo que é para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja que Jesus plantou na terra não era complicada e nem cheia de formas.
Ela nascia simples como uma semente, nas casas e ao redor das mesas. O culto brotava da comunhão, da oração, do partir do pão e da obediência como um só povo. E como toda semente, ela nasceu para crescer. Mas em algum ponto nós perdemos algo essencial. A árvore frondosa da igreja, em vez de saudável, se tornou inflada. Nós trocamos a mesa pelos palcos. A comunhão pela agenda e o germinar da semente se tornou estratégia de crescimento antinatural, tudo baseado em metas. Que gera crescimento rápido, mas com frutos frágeis, sem a vida real. Líderes sem uma visão clara, que guiam multidões, mas seguem sozinhos e carregam dores silenciosas. Mas qual é o segredo? E existe um segredo? Mas a pergunta é: até quando? Será que Jesus morreu por esta igreja? É hora de resetar, de fazer a igreja simples de novo. Uma igreja que nasce da comunhão, que floresce ao redor das mesas. Essa igreja que se espalha quando famílias abrem suas casas e deixam a semente do evangelho germinar. Este é um chamado Para plantadores que desejam abrir novas frentes, começando com pouco, mas confiando que Deus fará crescer. Para pastores e futuros pastores que amam a noiva de Cristo. Para homens e mulheres simples, que entendem que a sala de uma casa pode se tornar o berço de uma igreja poderosa. A Conferência F5 será um ambiente de encorajamento, aprendizado e cura para os líderes. Com ferramentas práticas e experiências reais para a plantação e edificação de igrejas. Vamos criar uma rede de relacionamentos apostólicos que fortalece e capacita. Um chamado para simplificar, alinhar a visão e incentivar a paixão pelas boas obras. A verdadeira igreja nunca retrocedeu, mas continua viva e poderosa. O corpo continua avançando e destronando as trevas. E para isso, Deus conta com você.